A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais, com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico. Estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa 424. Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelos meios, então você consegue mandar sua mensagem, sua cornetada, sua pergunta, o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e vou passar para os nossos comentaristas. Bom, estamos agora na Live TV, então você consegue assistir a gente pela NET, pela Vivo. Os canais estão todos no nosso Instagram, @pgm.424. Vocês conseguem ficar bem antenados por lá e tem muita novidade para vir. E ó, vocês vão perceber que a gente está voltando para o nosso cenário aí das raízes. Já vocês vão dar uma olhadinha. Matheus, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite a todos da bancada. Nesse um mês parado aí, tivemos muitas novidades com relação à seleção brasileira e futebol nacional. E vamos debater um pouco aqui o que aconteceu nesse meio tempo que a gente ficou parado. Esse tempo parado teve muito tumulto, muita coisa acontecendo no futebol, no meio do esporte, então tem muito assunto hoje. Mauro, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi, amigos assinantes, companheiros de sempre do programa, aliás, novos amigos assinantes, né? É um prazer enorme a gente fazer o programa com muito carinho para vocês que estão nos vendo a partir de agora nesse novo caminho. E tudo diferente, né? O cenário diferente, voltando lá no começo do 424, mas bem diferente do que a gente vinha fazendo, tudo novo, tudo diferente. A única coisa que continua a mesma coisa é o Santos. Boa noite. Para variar só um pouquinho, né, Mauro? Passadinha é a mesma coisa. Ó, só para avisar vocês, na Vivo estamos no 609, na NET Grande São Paulo e Baixada estamos no 527 e no ABC da NET Claro é 526. Giba, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite os amigos assinantes, os amigos participantes. É sempre um prazer estarmos juntos e com todas essas novidades, esperamos aí que possamos agradá-los. O Mauro deu um início aí e que o Santos continua a mesma coisa. Realmente. A minha preocupação, uns tempos atrás, foi que com as mudanças que se processaram no Santos, algumas mudanças não foram feitas. E eu cheguei a comentar que deveriam ser feita uma nova gestão naquela parte também. Então, não foi feito. Nós nos empolgamos até com o início da campanha do Santos, mas pelo jeito, continua a mesma coisa. Triste, né? Bom, a gente vai falar bastante sobre Santos aqui hoje. Gian, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Gabi, companheiros, audiência do 424. Gabi, o assunto do dia é Corinthians, o que vem acontecendo, confusão, declarações desencontradas, problemas atrás de problemas de toda a ordem. E hoje, na coletiva de imprensa do atual presidente, outras fraturas foram expostas. Tanto é verdade que não bastasse a perda do patrocínio Master na semana passada, mais um patrocinador deve deixar o Corinthians a partir das declarações feitas pelo seu presidente. Não bastasse perda de goleiro, situação conturbada, saída de diversos diretores do clube, agora existe mais essa perda financeira. Dá para ver que a diretoria atual ainda não se acertou. Para onde vai o Corinthians, não se sabe. O Corinthians está vindo com umas grandes polêmicas aí, né, Jean? Então, temos muitas coisas polêmicas hoje. Lembrando sempre das redes sociais, @pgm.424 no Instagram,
programa 424 no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Manda sua mensagem, sua cornetada, o que vocês quiserem, que eu estou de olho aqui e passo para os nossos comentaristas. Bom, vamos começar falando do amistoso México 2, Brasil 3. E aí, Matheus, primeiro tempo, aquele morno, né? Aí depois, México passando por cima. O que você achou? Bom, achei que o jogo no início foi totalmente dominado pelo Brasil. Até me surpreendeu um pouco porque esse time nunca tinha jogado junto. A escalação inicial me causou até um espanto porque eu achava que o Dorival ia entrar com os titulares, prováveis titulares da Copa América, que vão estrear semana que vem. Mas não, ele quis dar uma rodagem para esses jogadores considerados reservas do segundo time, para entender como cada um joga. Alguns nunca tinham jogado com ele, então achei interessante ele testar logo com o México, que é um time mais forte do que os Estados Unidos, que vai jogar contra a gente quarta-feira. Eu achei que o time caiu de rendimento justamente muito por conta desse final de temporada europeia e meio de campeonato brasileiro, né? Então eu acho que os atletas estavam meio cansados, essa rotina de treino toda hora cansa, querendo ou não, e a falta de jogos também atrapalha, então eu achei que foi normal essa queda. Eu só não esperava que ia ser tão grande essa queda, tomando 2 gols, na minha opinião, 2 gols bobos. O gol de empate, para mim, teve uma grande defesa do Alisson e ninguém ficou no rebote para tirar a bola do atacante do México. Mas eu acho que é um time interessante esse do Brasil, que pode ser considerado time reserva. E o esperado, né? Quando o Vini Júnior entra, é outro nível de futebol. Para mim, o melhor do mundo dessa última temporada. E é só ver o cruzamento do terceiro gol, que não é um cruzamento que a gente está acostumado a ver aqui no futebol brasileiro, que é um cruzamento... se joga na área para ver se alguém cabeceia. Dá para ver que ele olha 2, 3 vezes antes de cruzar e cruza perfeitamente pro Hendrick, que tem que só estrelar na seleção, sendo 9. E a gente está bem representado aí para essa Copa América. Na minha opinião, pelo menos, o Brasil é um dos 3 favoritos, junto com Uruguai e Argentina, para esse título da Copa América. E aí, Mauro, a seleção com Dorival é melhor do que com o Diniz? Boa pergunta. Aí, cuidado com a cabecinha, Mauro, pelo amor de Deus. Agora eu tenho que ficar esperto com o pé. Cuidado. Boa pergunta. Muito cedo, né, para falar isso. Tudo bem, são 3 jogos com o Dorival, 3 vitórias, né? 2 vitórias. 2 vitórias, exato, o empate, né? Se a gente analisar por isso, ok, tá indo bem, mas é muito pouco, não dá para também se basear pelos resultados. A gente teve seleções que ganharam tudo e não foram bem em Copas, e teve ao contrário, se classificou na Bacia das Almas e foi campeão pela Copa. Então, não é pelo esse retrospecto. É o que tem para hoje, vai. Eu ia falar essa frase no final. É o que tem para hoje. É uma mudança, algumas coisas, a gente tem que aprender a não dependência do Neymar, né? A gente está sem a Neymar dependência. Até então, o melhor jogador do Brasil, que vinha atuando, era o craque. Hoje a seleção está sem o Neymar. Então, é uma forma de uma seleção já jogar sem o Neymar. Está testando novos jogadores. Eu acho muito cedo para fazer comparações. A imprensa estrangeira fazendo umas comparações extremamente absurdas. Uma parte, né, da imprensa, quando a gente fala imprensa, a gente generaliza, aí não é, né? Tudo é uma parte, até da própria imprensa brasileira. Uma parte pensa uma coisa e a gente pensa diferente, ou aliás, uma outra parte pensa diferente. Mas eu acho muito cedo para a gente fazer uma análise e principalmente amistoso. Porque aí entra até o que o Matheus falou, daquela coisa do primeiro tempo com uma seleção reserva, que é engraçado, né? A partir do momento que você chama um jogador para a seleção, ele é selecionável para o melhor time que existe. Já então nem pode se considerar reserva, né? Se está na seleção, ele é bom, entendeu? Então, o que é um reserva numa seleção? É uma questão meio complexa de explicar. Todos ali têm que ter praticamente o mesmo nível ou igual, porque sai um na lateral, tem que entrar um na mesma altura. Então, não consigo achar, nesse caso, é diferente de um clube, né? Que você tem um orçamento, você tem a contratação. A seleção, você escolhe quem você quer. Então, você tem a oportunidade de escolher os melhores, inclusive fazendo 2 times, um no banco, sentado ao mesmo nível e altura do titular. Então, acho muito pouco tempo, difícil responder, porque a questão é mais tática do que técnica, né? Se você pegar os jogadores que o Diniz convocou com o Dorival, muitos são os mesmos.
Então, é mais uma questão. Essa seleção joga taticamente diferente da do Diniz, joga melhor. Essa talvez seria uma análise diferente. Mas o grande laboratório, a grande análise para a gente ter uma conclusão, com certeza é a Copa América. Porque aí você tem um campeonato, um torneio que tem uma disputa que vale, né? E tem seleções a nível do Brasil. Então, acho que a Copa América vai ser o grande desafio para o Dorival mostrar o trabalho que ele vem fazendo. E aí, Giba? Só para concluir, até lá tem que tomar cuidado porque o Ancelotti está para chegar, né? Ainda acreditaram nisso. Eu falei lá atrás, hein? Que ele não trocaria o Real. Bom, enfim, já falei tudo que eu tinha falado de seleção. É que não estava engasgado isso. Ficou muito tempo em casa, né, Mauro, para falar? Não dá. Eu falei que ele não viria, enfim. Ô, Giba, você acha que o Brasil está preparado aí para a Copa América? Ainda não? Bom, o Brasil vem se preparando, né? E no tocante a se está melhor ou não está, eu tenho uma posição que eu gosto mais da maneira como trabalha o Dorival do que como trabalha o Diniz. Né? O Diniz conseguiu aí grandes resultados, campeão da Libertadores, etc, etc. Mas isso aqui que eu estou falando é questão de preferência. Então, para mim, eu acho que a maneira como o Dorival trabalha me agrada mais. O Mauro citou que vários jogadores são os mesmos, né? E são mesmo. E agora a maneira de jogar muda um pouco. Me agrada mais a maneira do Dorival. Agora temos que aguardar, é muito pouco tempo. Isso aí é preferência, né? É preferência minha. Agora, temos que aguardar um pouco mais para, quem sabe aí agora na Copa América, nós possamos ter, possamos fazer, ou melhor dizendo, uma melhor análise do que vai representar essa seleção que vem sendo montada aí pelo Dorival. Eu, sinceramente, espero que esses jogadores consigam apresentar o seu melhor e que, naturalmente, através disso, tragam novamente a seleção brasileira à elite, né, do futebol mundial. Nós perdemos muito em termos da seleção em primeiro nível. Nós perdemos muito, perdemos inclusive a identidade com nossos torcedores e vamos ver agora aí com essas mudanças que foram feitas se nós conseguimos recuperar esse tempo perdido. É isso aí. Para finalizar aí o assunto de seleção brasileira, quarta-feira tem jogo contra os Estados Unidos. E aí, Brasil favorito? O que você acha, Jean? Gabi, eu não sei se, como o Matheus disse, o México é inferior ou superior aos Estados Unidos, porque apesar de os Estados Unidos terem perdido de 5-1 ontem para a Colômbia em casa, os Estados Unidos derrotaram o México na final da Copa da CONCACAF. Então, são times que têm um nível semelhante. A vitória do Brasil tem o seu valor. Eu discordo do Mauro, para mim é um time misto para reserva. Os melhores jogadores não jogaram a partida toda da seleção brasileira, então acho que isso até valoriza mais essa vitória. E o copo meio vazio é ver que num jogo controlado por 2-0 não deveria ter terminado como terminou. Naquele gol, o Matheus falou da grande defesa do Alisson, sim, uma falha do Marquinhos, né? Primeiro ele perde a jogada de cabeça e até o próprio Alisson também poderia ter feito melhor depois do rebote, ele acaba não fechando o seu canto também. Mas goleiro não é o problema dessa seleção. Quarta-feira o Brasil é favorito, eu não vi Colômbia e Estados Unidos, mas vi os melhores momentos e foi um passeio, né? Um passeio e com boa atuação do Rames Rodrigues, com Borré, John Arias jogando também, sendo decisivos. Então a Colômbia com um bom time, isso para dizer que o Brasil não enfrentará vida fácil na Copa América, porque tem um Uruguai em boa fase, ótima fase, aliás,
nas mãos do Bielsa, né? Trabalho que vem dando certo. A Argentina, campeã do mundo, que também ontem fez um jogo tranquilo, né? Uma vitória por 2-0, também poupando os seus principais jogadores, que é interessante. Então, não foi só o Dorival que poupou, o Scaloni também. E agora, acho que o jogo contra os Estados Unidos é uma oportunidade para mostrar quais são as reais pretensões do Brasil. Para realmente ir para cima, tentar fazer um resultado, não é? E levar muito a sério esse jogo final de preparação antes da Copa América. Bom, agora a gente tem que aguardar, né? Para ver o que vai acontecer com a seleção brasileira. Só quais serão os próximos capítulos. Só mais um detalhe, o momento do Vinícius Júnior é muito importante para a seleção, porque depois de muito tempo o Brasil volta a ter uma referência, né? Uma referência técnica e uma referência de carisma para a torcida. O Vinícius se tornou o virtual bola de ouro do ano, jogador que tem tudo para ser considerado o melhor jogador do ano no mundo, né? Pelas atuações, pelo título na Liga dos Campeões. Se o Brasil vier a conquistar a Copa América, muito provavelmente ele vai ser o melhor do ano, bola de ouro e FIFA. E voltou a ser uma figura, né, do Brasil, uma figura que não tinha muito tempo. Que não tem praticamente rejeição aqui, né? E isso é muito interessante. Volta a ter um jogador de referência. Porque o Neymar, mesmo nos momentos em que foi a referência, era uma referência mais criticado pelas suas aprontações fora de campo, né? Talvez não uma liderança com uma ascendência tão positiva assim sobre o elenco. Acho que o Brasil com o Vinícius Júnior volta a ter uma figura como essa. É isso aí, já finalizou daquele jeito, né? Importante. A gente volta a falar um pouquinho de Vini Júnior, tem assuntos bem importantes também. Bom, vamos falar de Brasileirão agora, mas vamos começar com a Série B, né? Com o Santos, que já está 3 jogos sem vencer, mas ainda está na 4ª posição ali da Série B. E aí, Mauro, o que você está achando do seu time tão amado? Muito amado. A gente acha às vezes que as coisas mudam, né? Como o Giba, eu falei, dei uma introdução, o Giba complementou muito bem. Vamos lá, para ser mais breve possível. Eu sou totalmente contrário você, numa situação dessa, você fazer um jogo vendido, como foi, por exemplo, para Londrina contra o Botafogo, último colocado do campeonato, e você, né, uma empresa comprar o jogo. O que pensa um torcedor, né? O que é mais interessante, né? Um clube no nível do Santos, quem é o Santos? Qual é a prioridade, né? É a renda, o dinheiro, ou é voltar para a elite do futebol? Mesmo que está começando o campeonato, você precisaria passar por isso? Aí tem aquelas coisas de, né? Gestões anteriores vendem o direito da TV, gestores anteriores resgatam o direito da TV antes, aí quando pega uma nova gestão, que não é o caso, né? Até porque a gestão anterior não saberia, apesar que fez um trabalho mas não saberia que iria para a segunda. Então, obviamente, isso foi na gestão atual. Aí eu pergunto, é a prioridade a venda por fazer uma conta até rápida, matemática? Parece, isso estou falando conforme eu ouvi, pode ser? Que tem um outro argumento, uma outra explicação para isso. O jogo foi vendido por 600 mil. A Vila Belmiro lotada dá mais de 1 milhão. A Vila Belmiro com 18 mil pessoas dá 1.100.000, certo? Bruto, tudo bem, não líquido, bruto. Mas quanto sobraria líquido? A Vila Belmiro lotada, o Santos era líder até então, talvez lotaria, daria uma renda maior. Você levar para Londrina por quase R$200 o ingresso mais barato, certo? Um público medíocre, um estádio ali escuro, ofuscado. Qual o percentual de santista em Londrina para fazer um time que precisa ganhar para voltar a ser líder, porque é um campeonato, todo mundo comenta que é um campeonato difícil. Então, assim, eu só quis dar o exemplo desse jogo, porque, assim, ganhou do Brusque, depois perdeu para o América,
tudo bem, o América é líder do campeonato da Série B, aí perde para o último colocado, depois na sequência para o Novo Horizontino. Se o Santos tivesse vencido o América, o jogado do Botafogo na Vila tivesse vencido, talvez iria com uma outra forma para o jogo com o Novo Horizontino, né? Com status de líder, com uma outra maneira de jogar. Então, tudo começa... Então, eu não consegui entender, em resumo, eu não consegui entender esse jogo ter ido para lá. Claro que o jogo tem explicação, mas eu não consegui entender fazer isso, optar por isso. Hein? Tá? Agora eu falei a palavra melhor. Eu não consegui entender a direção do Santos atual optar por isso e não optar por tentar... praticar o esporte no sentido de tentar vencer para voltar. Então, essas coisas realmente me incomodam como torcedor. Estou falando como torcedor e até, claro, como comentarista, cronista, enfim, mas me incomoda isso mais como torcedor. Eu preferia ver o Santos jogar em casa para tentar voltar a ser hoje. Você falou que o Santos está em quarto. Está em quinto agora. O Santos está em quinto com 15, tem 3 ou 4 times com 15. E o Santos vai enfrentar o Operário, que também tem 15. O Santos tem um confronto direto para sair da zona de classificação. Vai jogar fora de novo. Olha só que situação, entendeu? Que de repente um jogo possa vir a fazer falta. De repente, se no final das contas, lá no final do campeonato, na 35ª rodada, se esse jogo fizer falta, né? Então, eu acho que tem que ser tudo bem pensado. Claro que não faço parte da diretoria, a diretoria tem as suas explicações, mas eu, volto a dizer, só uma opinião minha como torcedor, sou totalmente contrário à maneira que foi, principalmente esse jogo com o Botafogo. Bom, pessoal, já a gente continua falando mais de Santos, de Brasileirão em geral, mas vamos para intervalo. Lembrando que a gente está ao vivo pelo YouTube, então você consegue mandar a nossa mensagem para a gente, para os nossos comentaristas, sobre todos os assuntos que eu passo aqui para eles. Gabi, posso aproveitar esse intervalo? Mauro. Já que eu falei do Santos, um beijão pro meu filho, Lucas, está assistindo o programa, Santista, o Santos vai se recuperar, filho. Tenha fé, tenha calma que a gente vai conseguir. Beijão, filho. Eu amo que o Lucas é o nosso fã número 1, né, Mauro? Tá Ele aqui não assistindo aqui, pediu beijo. programa. Tá na frente da TV, né, filho? Então tá bom. Beijo, Lucas, e ó, fiquem aí que já tem mais 424 para vocês. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent. Voltamos! Lembrando sempre da parceria com a Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @pgm.424 no Instagram, programa 424 no Facebook e no YouTube. A gente está ao vivo pelo YouTube. Manda sua mensagem, sua cornetada, sua pergunta, o que vocês quiserem, que eu passo aqui para os nossos comentaristas. Lembrando que agora a gente está na Live TV, então você consegue assistir a gente pela Vivo e pela NET. Então, muitas novidades e também estamos de cenário novo, /antigo, né? Então, muita coisa legal acontecendo aqui no 424. Vamos falar de Brasileirão. Bom, 100 jogos, mas tivemos aí a 7ª rodada. Se puderem colocar a tabela para eu ver, por favor. Aí, ó. Grêmio 0, Bragantino 2, Vitória 0, Atlético Goianiense 2, Fluminense 1, Juventude 1, Cuiabá 0, Internacional 1, Corinthians 0, Botafogo 1, Atlético Mineiro 1, Bahia 1, Vasco 1, Flamengo 6, goleada aí, Palmeiras 2, Criciúma 1, São Paulo 2, Cruzeiro 0, Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. Flamengo em primeiro, Bahia em segundo, Botafogo, São Paulo, Atlético Paranaense, Bragantino, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza, Juventude, Grêmio, Vasco, Fluminense, Criciúma, Corinthians, Atlético Goianiense, Cuiabá e Vitória. Nossa classificação aí da Série A do Brasileiro.
Bom, mas eu acho que a gente pode começar já falando de Corinthians, né? Que é a situação que está mais complicada, vamos dizer assim, na Série A. Jean, foi até um dos seus destaques. O que você está achando de tudo que está acontecendo no Timão? O que você tem a dizer? Eu sempre digo que eu sou da teoria de que o que vem de fora para campo passa para dentro de campo, né? Salvo algumas exceções, a regra é essa. E o Corinthians vinha, de certa forma, mostrando alguma melhora dentro de campo. Pode-se dizer que os melhores jogos, os jogos mais tranquilos do Corinthians, foram jogos contra adversários menos complicados, em Copa do Brasil, em Sul-Americana, com uma boa vitória no meio no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, mas alguma melhora acredito que havia no desempenho do Corinthians. Mas a situação turbulenta certamente afeta e já nos últimos, né, talvez os 2 últimos jogos, houve uma queda. E o campeonato está no começo, mas você ter uma parada de 10 dias na zona de rebaixamento é algo muito indesejável, né? É sempre ruim estar na zona de rebaixamento. É pior ainda, né, Giba, você que esteve em campo, quando você precisa esperar bastante para voltar a campo e tentar se recuperar. Enquanto tudo isso acontecia dentro de campo, fora de campo, a situação degringola. Com o caso da antiga patrocinadora que deixou o Corinthians, que acionou a cláusula anticorrupção do contrato para romper esse contrato unilateralmente, e agora com as consequências, os desdobramentos disso, começando pela saída do antigo diretor jurídico, o Yunquili, agora a saída de diretor de futebol, outros diretores e explicações desastradas dadas pelo Augusto Melo hoje e incerteza quanto ao futuro, até o futuro dessa diretoria. Isso tudo pode ter impacto sobre o que vem se fazendo dentro de campo, a não ser que haja uma blindagem. A questão é saber se existe alguém a essa altura capaz de blindar o elenco profissional das turbulências políticas no momento de mudanças, inclusive com relação às pessoas que estão à frente do clube. E aí, Giba, e você? Olha, é muito difícil, né, que isso não chegue até os jogadores, né? É quase que impossível que não chegue aos jogadores, que consigam alguma blindagem. Haja visto já o que nós estamos vendo aí, né? Na confusão sendo feita com o Carlos Miguel, né, o goleiro. E é uma situação que agravou-se bastante essa semana, porque, pelo que se diz, no contrato anterior a multa era de 50 milhões e agora a multa passou para 4 milhões somente. Então, isso são situações que só vêm naturalmente atrapalhar a má gestão, né, Jean? Porque se fosse multa de 1 milhão passar para 2, aí né, você até falaria, pô, legal, né? Agora, pô, de 50 para 4, então... A diferença é enorme. É enorme, e os comentários vêm sempre maldosos, né? Nunca vem assim, porque você não sabe realmente o que aconteceu, você ouve falar. São especulações. Agora, realmente o que houve para chegar a esse ponto... Então, a parte diretiva do Corinthians está numa situação delicada, a sua equipe também figurando numa zona delicada. Então, isso já veio de anteriormente, né, gente? Se nós formos analisar, a diretoria anterior fez a contratação do técnico humano, já sabendo, fez a renovação, se não me engano, já sabendo que essa diretoria não aceitaria continuar o trabalho do Mano. Então, são uma série de situações que pesa muito, afeta, sim, o desempenho dentro de campo,
Agora, o presidente infeliz, eu estava também vendo a entrevista, quando ele falou, então acho que ele fez uma comparação meia fora de nexo, né? E parece que por essa declaração vai perder mais um patrocínio. Então só vai piorando, né? Bom, mas Matheus, você acha que é 100% culpa aí da diretoria? Augusto Melo diz que foi traído pelo Corinthians. Mas 100% culpa do quê? Da situação atual? Da situação atual, dessas polêmicas. Não, eu acho que é uma sequência de anos e anos que culminaram a chegar no momento que o Corinthians está agora. Porque é o que o Giba até falou, a gestão anterior sabia que a gestão atual não queria o Mano Menezes, colocou uma cláusula de um valor absurdo no Mano Menezes. Então o Corinthians teve que pagar quando decidiu demitir ele. A questão do nunca vi isso, um contrato de um jogador cair 46 milhões a multa dele, de 50 milhões para 4 milhões, eu nunca tinha visto isso, não sei se vocês já viram isso. Para mim não é comum um jogador do nível do Carlos Miguel propor um contrato desse, o seu empresário, e o Corinthians aceitar isso. Para mim não existe isso. Também tem erros dessa gestão atual, como eu já falei no início do programa, a forma que o presidente falou hoje, que culminou numa talvez perda de patrocínio na camisa. Eu acho que faltou um pouco e falta um pouco de proteção com o elenco, porque muitas coisas estão espirrando no elenco e nenhum time consegue separar direção e campo. Eu acho muito difícil disso acontecer. E o Corinthians vem colhendo isso aos poucos, né? Teve a situação do Cássio, logo depois a situação do seu patrocínio Master, junto com a saída do seu goleiro titular, que era esperado que ele fosse continuar, fosse essa passagem de bastão Cássio, Carlos Miguel, a gente está vendo que não vai acontecer. Também tem a situação de hoje dessa coletiva, que eu acho que mais atrapalhou do que ajudou, muitas coisas ficaram em aberto ainda. Você vê que as decisões do presidente atual em colocar diretores de futebol, diretores de marketing, diretor do departamento de direção e tudo mais, trazendo de gestões antigas do Corinthians, onde houveram falhas, e foi falado por ele, né, que a farra tinha acabado e tudo mais. Ele negou e pegou a imagem dele mesmo falando isso. E o que a gente vem assistindo no Corinthians talvez seja o início de um péssimo desfecho, talvez uma Série B. Muita gente fala que ir para a Série B ajuda. Eu vejo isso como uma verdade de até um certo ponto, mas o momento que o Corinthians vem passando são dificuldades além da diretoria. Muitas vezes a gente vê que, por exemplo, o Santos ano passado teve um exemplo de diretoria atrás de diretoria dando errado. O Corinthians vai caminhando para esse exemplo, mas o problema do Corinthians não é só de gestão. É o pagamento de estádio, que também atrapalha demais, essa saída do patrocínio Master, essa confusão dentro do próprio elenco do Corinthians. Então, assim, você vai juntando, vai formando um bolo que o final, pelo jeito, não vai ser muito legal se continuar assim. Além do dentro de campo, né? O Corinthians no Brasileirão tem 7 jogos, a gente pode falar, ainda está no início do Brasileiro e tudo mais, mas tem um quinto de campeonato. Tem mais só 31 rodadas pela frente. Aí vai nessa, tem muita rodada, chega lá e acontece o que aconteceu no passado. Esperou até, sempre ficou falando, tem mais rodada, brigou praticamente até a última rodada para não cair, junto com o Santos, Bahia, e na Bacia das Almas se livrou. Então, eu acho que tem que ser visto isso, porque em 7 jogos o Corinthians tem 3 gols. E esses 3 gols foram feitos nos mesmos jogos. Então, por mais que a Sul-Americana esteja tudo bem, tudo legal, são times de nível inferior. Talvez os times que estão na Sul-Americana não estariam disputando Série A do brasileiro, pelo menos na minha opinião. Então é muito bonito ver a Sul-Americana dando tudo certo e o resto tapando o olho. O América de Natal passou, tudo mais, mas passou sofrendo nos 2 jogos. Então, nos jogos importantes, fundamentais, o Corinthians, contra adversários considerados mais difíceis, não está mostrando o que tem que mostrar. Então, assim, tá muito difícil ver um final feliz para o torcedor corintiano e para a equipe do Corinthians. Bom, pessoal, só um aviso aqui rapidinho, nós não estamos ao vivo pelo YouTube. Então, se você quiser mandar sua mensagem, sua pergunta cornetada, manda lá no Instagram, no direct, @pgm.424, que eu estou de olho aqui. Estamos com uns probleminhas técnicos, mas já iremos resolver. Bom, Mauro, e para você, o que seria uma boa solução aí para o Timão? O que você acha que daria para fazer aí para dar uma reviravolta? Solução extremamente difícil para responder.
Primeiro é a repercussão que é o Corinthians, né? Primeiro é a repercussão que é... Casos como o do Corinthians, a gente tem vários times que tiveram a mesma situação. Mas a repercussão no Corinthians é muito grande. Por isso que está acontecendo toda essa explosão. Eu concordo, claro, plenamente com o que o Jean Giba falou, a parte do extracampo. Eu nem vou falar muito disso, porque o que eles falaram não tem mais o que falar e eu concordo plenamente. Eu vou pegar o ponto final do Matheus, né? Um Corinthians fazer em 7 jogos 3 gols. Então vamos para o lado técnico do negócio, lado de competência em campo. 3 gols em 7 jogos, é menos que 0,5 por jogo, um Corinthians. Aí, tudo bem, o extra-campo atrapalha, afeta, concordo totalmente. Mas tem capacidade para reverter isso, tecnicamente, esse time? Esse time consegue se melhorar em algum momento a gestão, né? Que a gente não sabe qual é o caminho. Sua pergunta é difícil. Qual é a solução? Difícil, porque você tem a solução da própria gestão da continuidade e resolver os problemas, é um caminho. Segundo, é a oposição entrar com o impeachment para saber se pode, se tem direito, né? Joga-se no ar, impeachment. Impeachment não é assim, né? Primeiro precisa ver se você tem direito, procede entrar com pedido de impeachment. Essa é a primeira coisa. E eu nem estou aqui para avaliar, não tenho conhecimento jurídico, não sei disso, eu estou falando... São os 2 caminhos que você tem. A própria gestão melhorar ou uma oposição fazer alguma coisa. Porque, no caso, essa oposição, alguma coisa seria impeachment. Se é que pode. A gente não sabe. Nessa situação, a gente sabe explicar melhor. Juridicamente, se é um caso para isso ou não. Pela própria entrevista, o próprio presidente fala que não tem cabimento a isso. Enfim. Então, a própria gestão consegue consertar essa situação para que, tecnicamente, um time como o nível do Corinthians, o nome do Corinthians faz mais gols do que 3 em 7 jogos? É isso que me deixa 3 gols em 7 jogos. Essa é a análise que você fala, peraí, o time, tá bem, extra-campo tá estranho, mas vocês fizeram 3 gols, cara. Vocês têm capacidade, dá para melhorar? O Corinthians consegue melhorar com o elenco que tem? Se olhar os jogadores, vamos melhorar? Ou com a direção técnica, com o atual treinador, né? Então, é mais a questão, talvez, também... na verdade, é tudo, né? Na verdade, é tudo. E é o que eu falei. O Corinthians é grande e a repercussão é enorme. Mas está num momento muito delicado. Jean, se quiser comentar um pouquinho sobre a questão mais jurídica. Não, impeachment eu não conheço o estatuto do Corinthians, não posso comentar. Para mim, só mais um último ponto, é inaceitável a perda de 2 goleiros em um mês, né? É inaceitável você ter a expectativa de ter um novo goleiro e esse novo goleiro, e aí também a opinião como jornalista, esse novo goleiro também aplica um passa-moleque no seu clube, porque, mas é interessante para a carreira, todo mundo tem direito de fazer o que quiser e o jornalista pode também analisar e olhar e fazer uma análise da situação. Claro que está bagunçado, né? A situação não é uma situação tranquila, suave, adequada para o Carlos Miguel começar uma história para valer como titular do Corinthians. É o que se falava, olha, é muito difícil, ele vai chegar no momento de turbulência, agora ele não tem mais o Cássio, ele vai precisar assumir a camisa 1, será que ele está pronto para isso? E outra coisa é, na hora que ele tem o desafio e tem a oportunidade, ele aceita o primeiro avião, né? O primeiro avião para jogar num time menor da Premier League, que não é pouca coisa também, mas ele está trocando um clube grande. Então também chama um pouco a atenção da parte dele, eu não vi ninguém falar, né, pular do barco no momento em que o bastão tinha sido transmitido a ele. Esse é um ponto em que nada afeta o outro ponto, que é o da falta de organização e planejamento. Porque você perde o Cássio e não tem nem a garantia de que uma cláusula que proteja bem esse contrato com o seu goleiro que você escolheu para ser o seu futuro titular. E só mais um detalhe, além disso, com essa saída do Carlos Miguel, o Corinthians foi obrigado, né, aí ver o seu terceiro goleiro, no caso, Matheus Donelli, e o contrato do Donelli ia acabar no final do ano. Então teve que correr nesses últimos 2 dias para renovar com o Donelli, e pelo jeito já tem encaminhado um acordo até 2028. Mas mostra um pouco de sequência de erros, né? Esperou o seu goleiro reserva virar titular,
para ir atrás da renovação dele. Talvez se o Carlos Miguel continuasse, o Donelli fosse sair no final do ano sem ninguém lembrar, sem ninguém ver. E essas sequências de erros fizeram o Corinthians ir atrás da renovação, faltando 6 meses para acabar o ano, para não perder o seu goleiro, o seu terceiro goleiro, que vai virar titular amanhã, provavelmente. Posso fazer um comentário? Óbvio, Giba. Pequeno. Quem aqui acreditava na permanência do Cássio? Difícil. Hã? Ninguém. Teve uma pequena fritura, né? Tava na cara que o Cássio ia não sair. permaneceria no Corinthians. Tava na cara. O que você quer dizer é que eles tinham... Era óbvio que você tivesse uma segurança, né, com relação ao... E aqui, ó, se recordarmos um pouco, voltarmos um pouquinho, o Carlos Miguel não era tão favorito a ser o titular como está sendo agora, não. Era críticas em cima dele, porque esse não é o goleiro à altura, entendeu? Eu cheguei a ver esses comentários, acredito que vocês também chegaram a ver. Né? E assim, a grande realidade é a fritura que fizeram com o presidente também, né? O cara tá sozinho, mano. Tá sozinho. Então, se já é difícil você dirigir uma máquina que nem o Corinthians, Imagina sozinho. imagine sozinho. Isso é verdade. E a pressão aí em cima, meu Deus. Mano, eu imagino, só imagino, né? Darei Só base. imagino a situação que ele deve estar vivendo. Não é Tá fácil. doido. Não é fácil, É o que eu falei da repercussão. Não a é repercussão fácil. que é o Corinthians. Mano, você já pensou? O É exatamente Corinthians, o que eu falei. A marca Corinthians, né? Então, Vários clubes passam. e por essa também, viu? gestão. A gente só Mas a fala repercussão do Corinthians do... é enorme. A gente só fala do Corinthians, né? Mas eu acho também que aí é uma opinião. A gente também aproveitou alguma situação para dar linha, viu? Exatamente. Então. Entendeu? Então aí cai tudo sobre o cara, mano. É complicado, né? É complicado, Vamos ver vai o que vai saber. acontecer Aquele aí. negócio que você fala, né? Você tá aqui, nós estamos fazendo um comentário, né? Agora vai lá atrás, vai saber realmente o que está acontecendo, o porquê realmente o outro deu esse passa-pelé aí, falou que não quer mais patrocinar. Exato. Entendeu? Como eu fiz o comentário do jogo do Santos lá, Entendeu? Mas a gente não sabe como que foi feito, né? É aquele negócio que eu Não sempre falo. tem essa cenas informação, para os é só próximos um comentário, capítulos, né? Exatamente. Bom, Palmeiras e o São Paulo estão ali na linha tênue, né? Que não tá acontecendo nada. Tá, o Palmeiras tem umas saídas, né? O Luan e o Luiz Guilherme acabaram saindo. Mas vocês têm alguma coisa a dizer sobre os dois times? Estão de boa, tranquilo? Sim, Vamos sim. passar. Temos. Tranquilo, não sei se tão tranquilo. O Palmeiras continua tendo resultados satisfatórios, mas o futebol já não é... Não é o mesmo. Não é o mesmo de outros tempos, né? E se o Palmeiras não tivesse conseguido a vitória no último minuto contra o Criciúma, mais críticas iriam começar. É natural, um time que ganha muito é mais exigido e se torna alvo de críticas em qualquer momento de oscilação, né? E não sei se dá para dizer que é um momento de oscilação ou de reorganização. Eu iria mais para esse caminho, né? Um momento de reorganização do Abel Ferreira, como outros momentos como esse que já foram superados de forma muito competente por ele. E do lado do São Paulo, não dá para dizer que 11 jogos com 9 vitórias e 2 empates não seja um momento positivo, né? É um dos melhores começos de técnico do São Paulo da história do clube. Então, claro que sim, e a maior parte desses jogos são partidas ou de Libertadores ou de Série A, de Campeonato Brasileiro. Nada fácil. O que enaltece mais o trabalho. E um outro tema muito importante da semana é a definição das oitavas de final da Libertadores. Temos tabela aí, inclusive. Acho que a gente pode, né, ver a tabela com a realização dos últimos jogos que envolviam o Grêmio. E o Grêmio, essa tabela não é a tabela atualizada. Mas eu tenho aqui os jogos, vou falar para vocês. O segundo grupo C é o Grêmio. É o Grêmio. Né, que para as más línguas dizem o Renato escolheu o adversário, né? Não escolheu o adversário, mas escolheu o lado da tabela, né? Porque
Ali você tem um jogo contra o Fluminense, poderia enfrentar o Peñarol se ficasse em primeiro, mas passando pelo Peñarol teria muitíssimo provavelmente um Flamengo já nas quartas de final. Do lado de lá, se bem que também a vida não é fácil, né? O São Lourenço, o Atlético Mineiro. Mas a situação do Grêmio não piora muito por ficar em segundo lugar, né? E não tem lado da morte, né, desse ano. O Nacional e São Paulo, poxa, o São Paulo não pode reclamar do seu adversário das oitavas, mas pode reclamar bastante da sequência. E o Botafogo e Palmeiras? E o Palmeiras que já pode Difícil. sim reclamar do seu adversário das oitavas, e certamente, se é ruim para o São Paulo, é também ruim para o Palmeiras, né? E o Palmeiras enfrenta um histórico, né, ruim com o São Paulo em jogos de mata-mata. Então, é ruim para ambos. E também é ruim para o próprio Flamengo. Exatamente. Que enfrentaria o Palmeiras, que é o time que tem sido a sua pedra no sapato nos últimos anos, e o São Paulo, que o venceu na final da Copa do Brasil há um pouco mais de 6 meses. Então, ficou complicado para todo mundo. Sim. O lado de lá. É difícil, né, você ver algum time ser campeão de num torneio mata-mata, enfrentando tantos adversários poderosos, né? Então teria que o campeão de um desses 3 teria que eliminar esses 2 e ainda chegar numa final contra Essa Libertadores não tem favorito. Contra um Atlético Mineiro. Você não fala ou no um favorito River. agora aí. Eu acho que tem. Não sei. Eu acho que é o Flamengo ou o Atlético Mineiro. Não sei. Pro brasileiro? Para mim, o Atlético Pra Mineiro não é favorito, não. Eu iria para o Flamengo. E para mim, depois está todo mundo ali. Pra Libertadores? Bater de frente. Para mim, depois ali, eu coloco todo mundo no mesmo bolo. Palmeiras, Atlético, São Paulo até, um pouquinho atrás. Sim. E a Sul-Americana, hein? Também temos a tabela aí, por favor, se puderem colocar pra gente ver os jogos, playoffs. É que tem a fase agora, né, dos terceiros colocados da Libertadores contra o segundo colocado da Sul-Americana. Essa aí é a fase... Playoffs. Eu acho que o Atlético Paranaense vai se dar bem aí. Aí o Atlético Paranaense... A Libertadores eu acho muito equilibrada. Aí você tem o Inter, Tem Inter, tem Corinthians, tem Bragantino, Fortaleza. Aí não O tem... momento melhor do Atlético Paranaense. A Libertadores eu acho muito mais equilibrado, mesmo que o Flamengo, claro, voltando só da Libertadores, tá melhor no Brasileiro. Tem times ali na Libertadores que pode incomodar. Aliás, tem uma notícia do dia também, né? O Nacional do Uruguai ficou sem técnico, o Álvaro Recoba hoje deixou o comando do time. E outra notícia muito importante do dia, eu vou ler aqui para não falar nada de errado. Foram 3 torcedores do Valência que foram condenados a 8 meses de prisão após a acusação de racismo contra Vini Júnior. E aí eles também foram proibidos de entrar em qualquer estádio de futebol por 2 anos. Bom, até que enfim a justiça sendo feita aí, né? Vamos ver. O que foi, Matheus? 8 meses, pra mim, pra ato de racismo... Não, Mas pelo meses, menos... o cara não vai ficar preso, né? Exatamente. Bom. E só 3 torcedores, só pra pegar de exemplo. Se for pegar todos os jogos do Vinícius Júnior na Espanha, vai prender 3 por jogo. Mas tudo bem, vamos ver como começa. E só um detalhe... Talvez seja o começo, é isso que eu ia falar. sim. O começo para Não é fácil, né? Você conseguir... feitos Não é maiores. fácil, né? Mas... O que não falta é imagem lá É, nos jogos. com certeza. Mas só um Isso é detalhe... verdade, você tem razão, Matheus. Olha, a gente vê o lado positivo da notícia, mas você tem razão, né? Você tem tantos hoje closes, né? Imagens claras que possam identificar torcedores. Por esse lado, você tem razão. Então, que sejam só os 3 primeiros. Com certeza. Se forem os 3 primeiros, a notícia é boa, né? O que não pode é parar por aí. Parar por aí. Que eu acho que vai acontecer. Tem até a Mas- declaração do Vini Júnior aí, se os meninos, enquanto o Matheus fala, se os meninos quiserem colocar. Aí, ó, muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou alvos de racista. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigada à La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí.
Então, ou seja, até ele está falando que é o início de grandes coisas para acontecer. Queria dizer, Matheus, alguma coisa? Não, só voltando um pouco para a situação do Corinthians e de São Paulo, porque o Zubeldia pode, nessa semana, equiparar o início do Dorival no São Paulo, se não me engano, e talvez passe contra o Corinthians, né? Porque Corinthians e São Paulo jogam no final de semana, no domingo, e pode ser ou o início de uma retomada do Corinthians, ou só uma continuação e até um aumento de autoestima pro São Paulo pro restante da temporada. Lembrando que tem a seleção brasileira na quarta que para tudo, né? Pra dar uma atrapalhada. É o dia mais feliz da vida do Mauro. E aí para em jogo amistoso. Inaceitável. É data FIFA, tem também que parar, jogo amistoso, né? E pra enfim. finalizar... Aí na quinta volta tudo no normal. Para finalizar aí os assuntos de hoje, tivemos Fórmula 1 ontem. Para variar só um pouquinho, né, Mauro? Variar, Verstappen em primeiro. Na chuva, Verstappen Norris em venceu. segundo. Nossa, para variar mais uma E o vez. Russell em terceiro. Mas que corridinha, hein? Meu Deus Na do chuva, céu. bem complicada, né? O Hamilton falou que foi uma das piores corridas da vida dele. Uma força grande da McLaren chegando próximo, né? Então, o Russell, né? Que é o companheiro de Mercedes do Hamilton, que fez a pole, né? E acabou dando uma vacilada e no fim o Norris acabou pegando o segundo lugar dele e ficando só atrás do Verstappen, mas a corrida em chuva, assim, é difícil, bem né? difícil. É complicado. Bom, vale pessoal, muito a estratégia. Coisa com sim, chuva, você vale muito a estratégia das equipes, né? cada um é de um jeitinho ali que você fica até... Continua disparado na frente, aí você senta. Aí precisa perder 3 corridas seguidas e alguém ganhar 3 para ele equilibrar um pouco. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do 424. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui. Matheus, muito boa noite, muito obrigada. Boa noite. Eu tive que ler algumas declarações da imprensa europeia falando que... e até o presidente da Federação Espanhola falando que a Eurocopa é mais difícil que a Copa do Mundo. Só para lembrar, a atual campeã do mundo é a Argentina e a maior campeã do mundo é o Brasil. Não vejo nenhum europeu aí. Até a semana que vem. Valeu, Matheus. Mauro, muito boa noite, muito obrigada. Boa noite. Prazer estar de volta. Muita saudade. Mas teve uma hegemonia europeia por muitos anos na Copa do Mundo que foi quebrada agora pela Argentina. Você esqueceu de dizer isso. E vamos lá, fazer uma pergunta bem rápida para você. Começa a Eurocopa agora e logo em seguida a Copa América. Mas em algum momento vai ter simultâneos os jogos. Você vai preferir assistir qual? Boa noite. O Mauro vai estar assistindo lá, né, Mauro? Giba, nosso craque, muito obrigada. Boa noite. Boa noite aos amigos assinantes, aos amigos participantes. Até a semana. É isso aí. Gian, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, Gabi. Boa noite. Uma última notícia. A queda de braço agora entre Real Madrid e FIFA. Porque o Ancelotti veio a público dizer que o Real Madrid não disputaria o novo Mundial previsto para o meio do ano que vem. Hoje, a direção do Real Madrid desmentiu essa notícia, mas mostra que o Ancelotti só expôs a fratura que existe hoje entre os grandes europeus e essa iniciativa da FIFA. Um abraço e até semana que vem. Até. Real, muito obrigada a todo mundo que assistiu o 424, muito bom ter vocês aqui. Agora na Live TV, então fiquem atentos lá no nosso Instagram, @pgm.424, no Facebook, Programa 424 e no YouTube também, Programa 424. Então tem muitas novidades para vir por aí e é isso, até semana que vem e tchau, tchau. A Prevent Senior é o plano de saúde pioneiro quando o assunto é o cuidado ao adulto mais. Com uma ampla rede própria, composta por hospitais, prontos atendimentos, núcleos de medicina avançada e diagnóstico, estamos há quase 3 décadas ressignificando a maturidade e trazendo mais qualidade de vida aos nossos mais de 500 mil de beneficiários. Chegou a hora de você também fazer parte dessa história. Vem viver Prevent.